Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que vocês me perguntam bastante aqui nos comentários. Eu vou contar para vocês como foi que a educação financeira transformou a minha vida e eu vou contar também como foi que eu me tornei uma educadora financeira, que é o que muitos de vocês me perguntam aqui. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Kézia Prates, eu sou educadora financeira e nesse canal eu te ajudo a poupar o seu dinheiro, economizar, fazer a sua reserva, gastar o seu dinheiro com aquilo que realmente importa para você. Bom, como sempre, indo direto ao assunto, eu vou te contar então como foi que a educação financeira transformou a minha vida. Eu já contei aqui em um outro vídeo, não me lembro qual, como isso aconteceu. Que eu achava que era uma pessoa organizada financeiramente. Anotava, sempre gostei de anotar os gastos, né, o valor que entrava, e para mim isso era o suficiente. Só que tinha uma coisa que eu não fazia, que eu não me dava conta, era importante fazer, que era ter uma reserva. Então, o dinheiro entrava na minha mão, passava pela minha mão, o que eu fazia? Pagava as contas, aquilo que sobrava, eu pensava que era para gastar. Não podia ver R$1 ali na conta, depois das contas pagas, que na minha cabeça aquilo ali era para a gente usar mesmo, e nós usávamos. E eu achava que gastava da melhor forma possível. Como é que eu gastava? Como é que nós gastávamos, né, nossa família? Fazendo viagens uma vez por ano, gastávamos com lazer, gostávamos de sair para nos divertir. Então, era assim que nós gastávamos aquele dinheiro que sobrava. Nunca sequer passou pela nossa cabeça ter uma reserva, reter na nossa mão parte daquele dinheiro. E teve uma época que, se nós tivéssemos educação financeira, nós tínhamos condição de fazer isso e hoje nós estaremos numa situação bem diferente. Só que não tínhamos educação financeira, não tínhamos esse conhecimento. Então, como a maioria dos brasileiros, o que nós vivíamos? A corrida dos ratos, que é trabalha, paga conta, gasta o que sobra, dinheiro acaba, torna a trabalhar, torna a pagar a conta e assim vai. Vive naquela corrida dos ratos, como costumam dizer. Como o autor daquele livro Pai Rico, Pai Pobre ilustra muito bem, que é a vida da maioria das pessoas que vivem nesse ciclo vicioso de trabalhar, pagar conta, tornar a trabalhar, tornar a pagar conta. Nós não tínhamos dívidas nessa época, então isso trazia uma falsa sensação de que estava tudo bem, que tínhamos segurança financeira. Muita gente hoje vive assim, por não ter dívidas, mesmo que não tenha R$1 guardado, não tenha uma reserva, acha que está seguro por não ter dívida. Mas a verdade é que se você não tem dívida e você não tem uma reserva, você está prestes a qualquer momento ter uma dívida. Por quê? Porque se acontece algum imprevisto, foi o que aconteceu comigo, você não tem onde tirar, porque você não guarda nada, o que você vai ter que fazer? Um empréstimo. Se é uma coisa que tem que resolver de qualquer jeito, você vai ter que arrumar um dinheiro em algum lugar. Então aí está feita então a dívida, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando aconteceu um imprevisto na minha família, nós não estávamos preparados para aquilo, precisávamos resolver, e para resolver tinha que ter dinheiro. Foi feita a primeira dívida. E aí começou então todos os problemas, porque um desencadeia o outro, e dívida é um negócio terrível, porque vira assim uma bola de neve. Então o que aconteceu? Depois que isso virou aquela bola de neve, desestrutura o resto todo. Porque você estava acostumado antes a viver ali dentro daquele padrão que você tinha um valor, dava para pagar suas contas, às vezes até sobrava um pouquinho ou não, mas estava ali no 0 a 0. Quando você passa desse nível, que passa a ter então uma dívida, você sai disso aí, e aí aquilo que você ganha começa então a já não dar para arcar todas as despesas porque você adquiriu uma dívida. E foi aí que então eu pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para sair dessa situação? Então eu comecei a procurar por assuntos de como sair das dívidas, como fazer uma renda extra. Comecei a pesquisar por esse tipo de assunto na internet. Foi quando me levou a vários
canais que falavam sobre finanças. Canais esses muito bons, que naquela época me ajudaram bastante, mas que eu não sentia que falavam para mim. Tinha muita coisa que eu conseguia pegar, absorvia, mas a linguagem não era uma linguagem, vamos dizer assim, para o nível que eu estava. Então eu aproveitava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aquilo que dava para eu aplicar na minha vida, eu ia pegando aqui e ali. Mas aí, uma das primeiras coisas que eu aprendi, ainda, né, consumindo esse material gratuito na internet, foi que eu precisava ter uma reserva, que eu estava naquela situação porque eu não tinha uma reserva. Foi a primeira lição que eu tirei quando comecei a querer aprender sobre educação financeira, que o meu problema tinha se originado porque eu não tinha uma reserva financeira. E com isso, eu então entendi que eu precisava urgentemente fazer uma reserva. Mas, como eu disse para vocês, já estava numa situação difícil, era complicado fazer uma reserva, porque aqui para nós, a gente sempre fala, precisa de guardar, precisa reservar ali parte do que você ganha. Mas se você não faz isso, como eu não fiz enquanto eu podia, porque eu não tinha esse conhecimento, na hora que você está no caos, é muito difícil conseguir. Porque às vezes as pessoas não estão conseguindo sequer pagar as contas todas. Como é que você vai fazer reserva? Mas mesmo assim, eu comecei a lutar para poder fazer isso. Fazia renda extra, fazia uma coisa aqui, uma coisa ali, e ia tentando. E eu sim consegui começar a juntar um dinheiro. Foi quando então eu vi também pela primeira vez um anúncio sobre uma formação em educador financeiro. Naquele momento, eu não pensei no fato de trabalhar com educação financeira, mas eu vi a possibilidade, se existia então um curso para aprender tudo aquilo que eu estava aprendendo ali picado pela internet, porque não tinha uma sequência. Então, se existia um curso que ia me ensinar tudo aquilo, eu queria aprender. E ia ter então um workshop, que seriam 3 dias, 3 aulas gratuitas, e eu corri, me inscrevi para participar. Eu participei daquele workshop e eu simplesmente amei tudo. E no terceiro dia eles falaram que estariam abertas as vagas para poder você fazer o curso para ser um educador financeiro. Então eu pensei, é isso que eu quero para mim. Mas até aquele momento eu sabia que eu queria aquilo para mim, para aplicar na minha vida. Então eu pensei assim, bom, se eu fizer um curso sobre educação financeira, onde vai me ensinar tudo aquilo que eu preciso saber para ter uma vida financeira organizada, tranquila, eu quero isso para mim. Bom, se eu aprender, aplicar isso para mim e funcionar mesmo, depois eu posso pensar em trabalhar com isso sim. Mas o meu grande objetivo naquele momento era arrumar, consertar a bagunça que estava na minha vida financeira. Então, quando abriu as inscrições para aquele curso, eu corri para fazer, e quando eu me inscrevi lá, eu vi que o valor que eu tinha guardado, que eu tinha conseguido guardar de reserva, ainda não era suficiente. Eu precisava de um valor a mais. E eu já contei aqui para vocês também que o valor que eu recebi da primeira parcela do auxílio emergencial foi exatamente o valor que faltava para eu pagar aquela formação naquela época. E eu não pensei 2 vezes. Peguei aquele valor, juntei ao valor que eu tinha guardado e paguei aquela formação. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ali eu comecei a aprender coisas que eu não tinha ideia que existiam. Eu aprendi, além, né, da reserva que eu precisava de ter para ter uma segurança, eu aprendi várias outras coisas, de que simplesmente anotar os meus gastos não era suficiente. Eu aprendi que a gente precisava, sim, de anotar, que é a parte do registro. Depois nós precisávamos organizar e a gente precisa também montar, então, um planejamento em cima daquilo ali. Se eu anotei ali os meus gastos, eu estou vendo que eu estou gastando mais do que eu ganho, eu tenho que planejar algo ali para reduzir aquela despesa, ou para aumentar a minha renda. E assim eu fui aprendendo várias coisas que a educação financeira nos ensina. Ao final daquela formação ali, daquele curso, eu percebi que sim, eu tinha conseguido colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo ali na minha vida. É claro que não foi do dia para a noite, né? Ninguém aprende algo assim, no outro dia já está
perfeito. A gente vai aperfeiçoando ao longo dos dias, ao longo do tempo. E eu fui conseguindo fazer aquilo na minha vida. No começo não foi fácil, porque eu queria colocar e meu esposo não estava ainda naquela mesma vibe, como dizem aí, né? Então no começo foi difícil, como é para muita gente. Às vezes muitas pessoas comentam aqui comigo assim, que quer, mas o esposo não ajuda, ou a esposa, mas é assim mesmo. A transformação que a gente consegue na nossa vida, ao longo dos dias, a pessoa que convive conosco começa a ver aquilo, e como é algo bom, acaba contagiando, gente. O que não pode é a gente desistir, deixar para lá, já que o outro não quer, então também não vou fazer nada. Isso é o que não pode. Então, depois que eu consegui implementando aquilo na minha vida, então eu resolvi que eu podia sim ajudar as pessoas. E no começo eu ajudei muitas pessoas, até sem cobrar nada, pelo estágio ali do instituto, fazendo gratuitamente mesmo, até para pegar aquela experiência que é necessária quando você está iniciando qualquer atividade nova profissional. E depois daquilo ali eu comecei então a cobrar um valor bem menor do que eu cobro hoje para atender as pessoas, e comecei então a falar do meu trabalho numa rede social, como eu já disse para vocês aqui também, bem pequenininha que eu tinha. Comecei a falar sobre isso e aquilo começou a despertar curiosidade de algumas pessoas que me procuravam, me perguntavam, e eu então falava que eu estava fazendo uma formação em educador financeiro e que eu ajudava as pessoas a se organizarem, a organizar sua vida financeira, que eu havia feito aquilo na minha vida. Então comecei assim, um dia tinha um cliente aqui, outro ali. É claro que no começo, se você não tem uma agenda cheia, ninguém que começa a trabalhar já começa com a agenda cheia, eu pelo menos não conheço. Mas esses clientes começaram a aumentar, porque um falava para o outro, que trazia uma outra pessoa, e até que eu cheguei então nos dias que eu estou hoje vivendo exclusivamente de educação financeira. Então, muitos de vocês me perguntam aqui também, qual curso que você faz, onde foi que você estudou, fez a sua formação? Eu fiz a minha formação pelo Instituto Soper. Eu fiz a formação EFINC, que é a formação de educador financeiro, que é um curso simplesmente maravilhoso. Ali eles nos ensinam desde como você deve fazer uma sessão. Primeiro, que você precisa de saber como educador financeiro, como eu falei para vocês, que eu fui aplicando na minha vida, todas as formas. Você aprende ali a base de tudo da educação financeira, da organização financeira, de como você deve agir na sua vida, como você deve fazer para ter suas finanças organizadas, o que você não deve fazer nunca. Tudo isso tem ali, até a parte de como você vai fazer uma sessão, até isso tem lá no curso, como você vai tratar o cliente, como você vai fazer aquela sessão, como você vai iniciar uma sessão de mentoria. Tudo isso tem no curso, tudo. O curso é completíssimo, muito completo mesmo. Eu vou até deixar para vocês aqui o link para aqueles que me perguntaram nos comentários. Muita gente me perguntou qual a formação que eu fiz de educador financeiro, qual a formação que eu indico. Eu vou deixar para vocês aqui o link, tá bom? Do Instituto Soper, do curso de educador financeiro, da formação de educador financeiro EFINC do Instituto Soper. Então, se você também tem esse interesse, está aí estudando sobre finanças, colocando a sua vida, assim como eu, se apaixonou por esse tema e quer também trabalhar com isso, eu vou deixar o link aqui para você conhecer e, quem sabe, até fazer a sua formação lá também. Porque, gente, espaço para trabalhar com educação financeira é o que não falta. Nós temos um país em que quase 70% da sua população está endividada ou com problemas financeiros. Então, tem muita gente querendo e precisando de ajuda. E nós não temos nem 1% dessa população aí formada em educação financeira para ajudá-los. Então, se você tem esse interesse, não fica achando que já tem muito não, que não tem não, tá? Tem espaço para muita gente e falta profissional no mercado. Então, se você tem essa vontade, clica no link que eu vou deixar aqui abaixo do Instituto Soper, do EFINC, da formação em educador financeiro, e, assim como eu, se jogue nessa profissão, que se você gosta, se você tem interesse, você vai se dar muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui
o seu comentário, o seu joinha. Se você está aqui assistindo os vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Nos ajuda a chegar aos 20 mil inscritos. Falta muito não, falta pouco. Se você ajudar, a gente chega lá rapidinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!